Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está nos ouvindo e assistindo, não só em Londrina, não só no Paraná, não só no Brasil, mas também fora desse país, esse país maravilhoso. Hoje, o bate-papo será a respeito do combate ao câncer. Nós temos grandes profissionais envolvidos no Brasil todinho, no mundo inteiro, são grandes as pesquisas, mas eu vou ter hoje a audácia e o prazer de estar conversando com dois médicos que estão numa sala de cirurgia no Copstar, no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eles entram com a gente, eles estão para realizar uma cirurgia. Tenho também, diretamente do Rio de Janeiro, a doutora Renata Calabria, que é nutricionista oncológica, e aqui comigo de Londrina, a doutora Marcela Uchoa, ela é oncologista e oncogeneticista. Então, esses quatro profissionais, um em casa, que a Renata Calabria está na casa dela. Está na casa, Renata, ou você está no consultório? Estou em casa. Bom dia, está em casa. Bom a Marcela está dia. aqui comigo. Bom dia, Marcela. Bom dia, Marcelo. Muito bem. E aí a gente tem a audácia de termos hoje o Fernando Vaz, um dos papas urologistas do Rio de Janeiro, está junto com a gente, junto com o doutor André Berger, que é urologista, cirurgião robótico, professor. Ele tem aqui mais de 5.000 procedimentos robóticos realizados, é considerado um dos profissionais mais experientes da área na América Latina. Ele é especialista em cirurgia robótica para o tratamento de doenças benignas e cânceres geniturinários, localizados na próstata, rim e bexiga. Residindo em Los Angeles até agosto de 2022, onde atuou numa das melhores universidades do mundo. E aí, esse profissional disse para mim: Marcão, eu entro com você no seu podcast, mas eu estarei no Rio de Janeiro, dentro da sala de cirurgia, no Copstar. Você consegue me ouvir, André? Bom dia, André. Conseguimos, Marcão. Bom dia, bom dia. Obrigado pela oportunidade, né? E realmente é um privilégio a gente estar aqui com o Dr. Fernando Vaz, né? Literalmente imortal, membro da Academia Nacional de Medicina e que vai nos brindar com toda a sua experiência e seu conhecimento. Então, acho que vai ser bem interessante nosso bate-papo aqui. Para quem está nos assistindo é muito interessante, para quem está nos ouvindo também. Você imagina que eu estou nesse momento com dois cirurgiões dentro de uma sala de cirurgia no Rio de Janeiro e junto com as minhas amigas, a Marcela e a Renata, uma no Rio de Janeiro e a Marcela aqui. E eu vou começar logo com vocês dois que estão aí no Rio de Janeiro. Amigos, que cirurgia é essa que nesse momento vocês vão realizar? Vamos realizar uma prostatectomia, operar um paciente com nefrectomia parcial, operar um paciente que tem um tumor de rim, que vai tirar só o tumor e deixar o rim funcionando. Fazer isso por meio de cirurgia robótica, que é menos agressiva e talvez mais precisa, com muito menos sofrimento para o paciente. Agora, doutor, o senhor tem assim, pelo que eu sei, pelo que precede a sua apresentação, o senhor deve ter aí pelo menos seus 50 anos de experiência nessa área, não tem não? Mais ou menos, desde 1975. Então, de 1975 para cá, eis que o mundo cria a parte robótica. Como que o senhor enfrentou esse desafio, com a experiência que o senhor tem, as mãos hábeis, daqui a pouco você fala, tá aí o robô para me ajudar. Como que foi esse confronto, doutor? Cirurgia robótica foi um avanço grande e é uma cirurgia de equipe. Você tem que ter médicos que se dediquem especialmente àquilo, você tem que ter equipes dedicadas àquilo, você tem que ter hospitais que tenham tecnologia para aquilo. A cirurgia é a mesma cirurgia que você faz de maneira convencional, usando uma tecnologia diferente. Eu compararia que é o piloto de avião que transferiu do avião, botou propulsão para o avião a jato. Ele teve que fazer uma readaptação na sua opção. Foi o que nós todos tivemos que fazer. Então, essa adaptação está sendo feita gradativamente. Você, então, nesse momento, é um excelente caso de exemplo, né, André? Porque eu não quero ser indelicado e perguntar a idade do senhor, mas se você, doutor, se você está enfrentando esse desafio dessa modernidade com garantias de sucesso, sem risco para o paciente, é um grande exemplo para o resto do Brasil, concorda comigo? Porque tem muito jovem que não se adaptou ainda à parte robótica, e o senhor já se adaptou à parte robótica. Não, a adaptação à parte robótica é você entender que hoje ninguém domina tudo em todo mundo. Imagine um avião
que só tenha um piloto, tem o navegador, tem a parte tecnológica. A adaptação à cirurgia robótica é a sua adaptação em formar uma equipe competente em cirurgia robótica, dedicada àquilo, e escolher bem os casos que são bem tratados por aquilo. Aquilo é mais uma tecnologia, não é a descoberta da Lua, ainda da pólvora. E você fazendo equipes competentes, o resultado fica muito bem. Esse paciente que vocês têm na sala de cirurgia nesse momento aí, quantos anos que ele tem? Diagnóstico, como que foi feito? Porque normalmente o homem é muito preguiçoso. O nosso país acaba tendo muito mais cirurgia porque nós não fazemos nada preventivo. Não, esse paciente é um paciente jovem, tem 50 e 56 anos, e ele, fazendo um exame de rotina de ultrassonografia, descobriu que ele tinha uma lesão, tinha alguns cistos nos rins que não precisam ser tratados, e tinha uma lesão que não era cisto. Essa lesão era pequena e não tinha indicação de ser tratada. Ao longo de 4 ou 5 anos, ela vem sendo acompanhada e ela começou a aumentar. Nós não temos certeza se a lesão é um tumor maligno, um tumor benigno ou um tumor pré-maligno, mas o fato é que uma lesão que está aumentando nos exames deve ser retirada, e aí tem alguns questionamentos se ela vai ser retirada por cirurgia convencional, cirurgia robótica, se ela vai ser só queimada, se ela vai ser observada, depende muito do paciente e do médico que está assistindo. Nesse caso, um homem jovem, uma lesão aumentando, sem grande risco, a cirurgia eu acho que é o melhor tratamento. E entre as cirurgias, se ele tiver acesso à cirurgia robótica num hospital bom, é melhor para ele no pós-operatório. Embora isso não diga que se ele não tiver acesso a isso, ele não deva ser tratado. A maioria dos pacientes tratados no Brasil, talvez no mundo, é tratado de cirurgia convencional também com bom resultado. Mas quando você tiver acesso à melhor tecnologia, você pode e deve utilizá-la. Ô André, quais são os principais avanços recentes no diagnóstico e tratamento do câncer de próstata que os pacientes devem estar cientes? Porque quando a gente fala deve estar cientes, também depende também da imprensa e da comunicação para deixar todos esses pacientes cientes desses avanços mais recentes no diagnóstico, André. Então, o primeiro avanço, né, Marcão, é exatamente isso que você está fazendo. É conscientização da população, tá? Conscientização da população. Então, a gente tem, né, que fazer essas campanhas de divulgação como você está fazendo. Dia 8 de abril agora é o Dia Internacional do Câncer, né? Então, como você falou no início, os homens, eles são muito mais resistentes que as mulheres para procurarem atendimento médico, né? Então, é importante ter essa consciência que esse atendimento deve ser, sim, procurado. Com relação específica à próstata, o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia? A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma avaliação dos homens, né? E pertinente à próstata, somente a gente tem 2 testes que são bem fáceis e tranquilos de fazer. Um deles é o exame de toque da próstata, que faz parte do exame físico, é feito no consultório, demora 10 segundos para fazer, é indolor, né? E nos dá bastante informação. E o outro é um exame de sangue, que se chama PSA. É um exame bem simples, não precisa de jejum, não precisa de preparação nenhuma, e é o antígeno prostático específico. Ele vai nos dar boas dicas se estão acontecendo alguns processos, seja inflamatórios, seja neoplásicos na próstata. Com relação à informação que a gente precisa considerar também. Então, se o paciente tem histórico familiar de câncer de próstata, ou se ele tem algum background genético, como, por exemplo, ser afrodescendente, essa procura por problemas na próstata deve ter que começar antes, com 45 anos pelo menos. Né? Isso é importante você frisar. Afrodescendentes têm uma propensão maior, é isso mesmo? Não é mito, não é fake. Exato. Exato. Tem uma propensão maior a ter mais câncer de próstata e câncer de próstata mais avançado. O histórico familiar, doutor Fernando está ressaltando, o histórico familiar, seja de câncer de próstata, seja de câncer de mama, câncer de intestino ou câncer de pâncreas, também aumenta o risco do aparecimento do câncer de próstata. Isso vai ser discutido durante o programa também, né? E com relação a avanços do diagnóstico, a gente tem coisas importantes, né? Então, a imagem tem nos ajudado muito. Hoje,
de rotina, se disponível, se faz ressonância magnética da próstata. A ressonância magnética pode identificar nódulos que são mais suspeitos para câncer, e as biópsias, ao invés de serem feitas só com ecografia ou ultrassonografia, são feitas com fusão de imagem. Ou seja, a gente faz a ressonância antes, estuda a ressonância com os radiologistas, na hora de fazer a biópsia, para tirar aqueles pedacinhos da próstata, a gente faz uma ecografia, a ecografia é sobreposta à ressonância, e a gente consegue direcionar a Travou lá um pouquinho. que entra na próstata para retirar os fragmentos necessários. No diagnóstico é pode dar também oficial para ler esses slides da patologia. Então, veja bem, hoje em dia a gente tem um software, inclusive disponível no Brasil, que lê lâminas de câncer de próstata, lê lâminas de próstata, na verdade, em 10 segundos. Esses resultados são checados por patologistas especializados, mas é sim um avanço da inteligência artificial no campo do câncer de próstata. Então é muito interessante mesmo. Agora, a grande tecnologia vem em benefício também da cirurgia robótica, em comparação às abordagens cirúrgicas tradicionais, né? Quais são os desafios enfrentados pelos pacientes? Então, a partir desse momento, esse paciente seu, ele é operado, tomara Deus, com a profissional, com a capacidade técnica que vocês têm, com os equipamentos, sai bem da cirurgia. E aí, como que faz o pós? Esse pós dele é muito mais tranquilo do que quando era a cirurgia convencional? Então, quais são as vantagens? Isso remete às vantagens da cirurgia robótica, né? Então, o que acontece na cirurgia robótica? Ao invés de fazer o corte grande para a cirurgia convencional, a gente faz cortes mínimos. Então, na cirurgia da próstata, são 5 cortes de 5 milímetros. Só a partir daí a gente já vê, né, que tem menos dor no pós-operatório, os pacientes se recuperam mais rápido, a gente tem menos sangramento também, gás carbônico para a dia, então isso acaba inibindo o sangramento de pequenos vasos de homem. Com a cirurgia robótica também a gente tem uma visualização superior, então é uma câmera que nos dá uma definição muito alta, em 3 dimensões e uma magnificação muito grande. A gente até pode mostrar algumas coisas durante a cirurgia, acho que vai dar tempo durante o podcast, né? E a próstata, ela fica particularmente no lugar de difícil acesso, lá no fundo da pelve. Então, a cirurgia robótica faz com que a gente enxergue a próstata do tamanho de uma noz, do tamanho de uma bola de futebol. E os instrumentos são pequenos e delicados, conseguem chegar também nessa área de difícil acesso, e eles têm uma flexibilidade maior que o nosso próprio punho. Então, com isso, a gente consegue chegar num equilíbrio melhor entre remover a próstata sem violá-la, né? A gente não quer deixar câncer para trás, e, ao mesmo tempo, preservar aqueles tecidos que estão em volta da próstata numa distância virtual. E esses tecidos em volta da próstata vão ser diretamente responsáveis pela manutenção tanto das ereções como da continência. Então, em números, como é que funciona isso? Hoje, para o câncer de próstata localizado, com a nossa experiência, que é uma das maiores da América Latina, a gente consegue, em 93% dos casos, remover o câncer por completo, sem deixar nada para trás. 93%. A gente consegue preservar a continência dos pacientes, ou seja, o controle urinário, em virtualmente quase todos os pacientes. E se a continência é afetada, em geral, ela é afetada por um período curtíssimo de tempo, né? Então, na nossa experiência, 24 horas depois que a gente tira a sonda urinária, 65% dos pacientes está totalmente continente. 3 semanas depois do procedimento, 85%. E 3 meses depois, 95%. Esses são números diametralmente opostos ao da cirurgia convencional. Com as ereções, isso é mais marcado ainda, né? Então, se os pacientes têm ereções boas agora e fazem cirurgia com a nossa equipe, né, a gente acaba tendo uma recuperação da ereção em 3 meses, em 80% dos pacientes, em 6 meses, em 90% dos pacientes. Isso não era visto antes, pelo menos de maneira sistemática na abordagem convencional. Então, realmente, na cirurgia da próstata, em outras cirurgias também, a cirurgia robótica aliada à experiência do cirurgião faz uma diferença enorme, né? Isso é importante, Marcão. O robô, nessa versão que a gente tem hoje, não faz nada sozinho. É uma interface entre o cirurgião e o paciente. Fernando, doutor Fernando,
A idade e o estado geral de saúde de um paciente influencia também as opções de tratamento? Porque aí não adianta também a gente não orientar esse sujeito a parar de fumar, parar de beber, hábitos alimentares. Eu imagino o senhor, durante décadas, deve ter feito essa propaganda para todos os seus pacientes. Você está fumando? Para de fumar, para de beber, pratica exercício. Na hora que ele está aí na sua frente, na sala de cirurgia, aí a família fala, doutor, né, olha o que aconteceu, mas aí vem acontecendo isso, né? O homem, eu falo por mim, nós somos um pouco mais preguiçosos, doutor, todas essas décadas suas de experiência, o homem sempre foi esse cara um pouco mais desleixado com a saúde, doutor? Você tem que fazer diferença. Você tem que tratar pessoas e não doenças. Então, você pega para o indivíduo e fala, você tem que parar de fumar, parar de beber, ele vai embora. Aquilo faz parte da vida dele, ele tem que se conscientizar daquilo. Então, você não pode deixar de tratar as pessoas porque ele não parou de fumar, ou não parou de beber, ou não parou de emagrecer, ou não deixou de comer. Você tem que tratar pessoas. Ao longo da vida, existia um tabu que qualquer tratamento de próstata levava à impotência, à incontinência e à deformação da barriga. Isso vem de uma década passada, você lembra, até a década de 40, 1940, mais ou menos, 1 em cada 4 pessoas que ia operar qualquer coisa na próstata morria, porque ele só operava muito tarde. Então, você tem um medo quase atáfico, herdado do seu avô, de fazer isso. Ao longo da vida, isso vem sendo modificado. A Sociedade de Urologia faz campanhas. E eu tenho muitos pacientes que a mulher dele leva os exames dele e depois é que traz ele. Porque ele tem medo, ele não quer saber. E o homem sempre tratou a vida como... sempre se considerou um ser superior. Você não gosta de ficar dependente, de necessitar de nada. Então, sem o médico, é uma posição que você perde o seu autocomando. Você entrega a outra pessoa. Isso é uma coisa que vem mudando, mas vem mudando com uma certa lentidão ao longo do mundo. Mas melhorou muito. No Rio de Janeiro, pelo menos, melhorou muito. Mesmo no hospital público, você já tem pessoas que vão lá fazer a prevenção e acompanhamento. Muito bem. Ô André, dá para mostrar um pouquinho aonde que vocês estão fazendo aí dentro, não? O celular está como? Ele está fixo, perto? Eu posso mostrar daqui a pouquinho, é que agora o paciente ainda está exposto, então não tem como. Então, verdadeiramente, eu posso mostrar aqui, ó, Marcão. A gente pode mostrar o console do robô, né, que está aqui. Né? Então, nesse exato momento, para quem... vocês estão vendo aqui. Isso, para quem está apenas nos ouvindo, nós temos lá diretamente do Rio de Janeiro, do Hospital Copstar, no Rio, o Dr. Fernando Vaz e o Dr. André Berger, já com o paciente sendo preparado, que eu acho que fala, né? Preparado, né? Preparado para uma cirurgia robótica. É isso. E, logicamente que a gente não vai... Então, aqui Marcão, o celular do lado de casa aparecer o paciente. Volta... Isso, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. É só mostrar o console do robô para vocês. Então, o cirurgião fica sentado aqui, ó. Maravilha. Então, vocês estão vendo o console do robô de lado e agora de frente. Né? Daí, aqui, ó, o Dr. Fernando sentou na posição do cirurgião. E aqui está a tela, né, que a gente vai enxergar em 3 dimensões. Vocês estão vendo esse arco-íris aqui. Sim. Isso vai ser substituído pela visão dentro do abdômen do paciente. Perfeito. E aqui a gente tem os controles ou joysticks que vão ser manipulados durante a cirurgia. E é tão interessante, também, né? Tão interessante que tem a manobra com as 2 mãos e com os 2 pés. Hein, André? Exatamente. Nesse sistema robótico, sim. Né? Tem outro sistema robótico que a gente usa, que está disponível no Brasil também, que se chama um Robô Versus, da CMR, uma empresa inglesa, em que os controles estão todos na mão. Então, tanto o controle da câmera, como o controle dos instrumentos, como também a energia está na mão. Aqui nesse robô da 20, a gente tem o controle dos instrumentos na mão e a câmera, a gente acaba acionando os pedais e depois as manoplas para movimentar a câmera e a energia a gente aciona com os pedais. Então, a gente mais que um sistema robótico, né? Esse aqui que a gente vai usar hoje é o sistema que é mais... comum de ser utilizado, né? Mas a gente tem outras plataformas robóticas sendo testadas ou sendo utilizadas no mundo, né? E no Brasil a gente já tem 3 dessas plataformas. Da 20, que a gente está usando hoje, o Versus, que eu mencionei, e o robô da Medtronic também, que chama Hugo, né?
E além de ter outros robôs para diferentes especialidades, né? A gente tem o robô rosa, que é usado para cirurgia ortopédica, tem um robô rosa específico para cirurgia do joelho, para cirurgia do quadril. A gente tem um sistema de navegação de neurocirurgia que se chama CIRC também. Então, essa área, né, e esse desenvolvimento na cirurgia robótica está acontecendo em tempo real. Maravilha! E que legal tudo isso, porque esses dias atrás eu acompanhei na Santa Casa o doutor Brandina, doutor Ricardo Brandina, e aí nós fomos fazer uma filmagem, uma matéria em torno do paciente e ele ali operando. Aí ele falou, senta aqui do meu lado que eu quero que você agora capta a tela. E eu tive que acompanhar, no bom sentido, porque eu não queria ficar ali. Depois eu fui me acostumando com a operação, e eu percebi que é um piloto de helicóptero. Porque fica com as duas mãos, em duas manetes, e os pés também. E ele foi me indicando, ó, esse pé aqui eu suturo, esse pé eu faço tal coisa. Eu achei aquilo muito interessante, verdadeiramente, o senhor está de parabéns. André, você estudou boa parte de tudo que você fez nos Estados Unidos. Agora, eu bato palma realmente, eu concordo com você que o doutor Fernando Vaz é um exemplo. É um exemplo de ter acompanhado, tá acompanhando, somar essas duas gerações diferentes que vocês têm aí. Esse paciente está de parabéns, ele tem o melhor da tecnologia, o melhor da experiência aí nessa cirurgia daqui a pouquinho. Não, o doutor Fernando Vaz, além de um exemplo, ele é uma inspiração, né? Ele também tem uma formação absurda, tem formação nos Estados Unidos, fez residência de urologia lá, e retornou para o que tem sido durante todos esses anos realmente uma liderança e uma inspiração para os urologistas do Brasil. Maravilha, viu? Ô, doutor, eu tô com as meninas aqui, meninas no bom sentido, as doutoras Renata Calabria e a doutora Marcelo Shoa, e elas estão comentando comigo aqui o quanto que isso é importante, a gente pensar no câncer como 360, né? Nós temos que ter oncologistas, urologistas, nós temos que ter os geneticistas, nós temos que ter os nutricionistas, nós temos que ter uma vasta soma de profissionais ligados ao tratamento para a gente poder verdadeiramente entender essa doença que ainda não tem cura. Mas eu percebi aqui pelos meus estudos aqui que muito se avançou, muito está se avançando. Doutora Renata Calabria, a nutrição desempenha um papel crucial no tratamento e na recuperação de pacientes com câncer. E um bom dia para você, que você estava nos acompanhando também diretamente, aí os seus vizinhos. Todo mundo hoje está no Rio de Janeiro aí, né? Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. A nutrição realmente ela desempenha um papel, acho que crucial, como você bem falou. A equipe multi, né? A gente não pode isolar não só o médico, não só a nutricionista, mas é um time, né? Tem psicólogos, fisioterapeutas, dentistas especializados em estomatologia, enfermeiros, enfim, farmacêuticos, todos em prol dessa recuperação, né, desse paciente, que é uma doença multifatorial. Então, assim, a gente não pode determinar que foi por um motivo específico, mas depois que o paciente ele tem o diagnóstico de câncer, ele tem muitas dúvidas, né? Ele tem muito medo, e eu acho que o papel do nutricionista, além de cuidar, né, da parte nutricional, cuidar dos efeitos colaterais que a doença e o tratamento causam, é também educar, é orientar, né? É desmistificar um pouco desses mitos. Exato. Que são muito recorrentes durante a sua jornada, o seu tratamento. O açúcar alimenta o câncer, né? Será que eu devo comer isso? Será que eu devo deixar de comer aquilo? Então, acho que é uma consulta muito abrangente nesse sentido, né? De conscientizar, educar e, claro, trazer alívio nesses sintomas, né? E efeitos colaterais, principalmente ajustar para o paciente evitar de ter uma perda de massa magra e de nutrição também, que acontece muito, né? Eles perdem peso muito rapidamente. Então, acho que é isso. A nutrição é um dos braços, né, do tratamento do paciente oncológico. Muito bem. Doutora Marcela, o papel da genética no desenvolvimento, no tratamento do câncer. A genética
ela começa a descobrir o paciente até antes, e as doenças até antes delas se desenvolverem. É um trabalho extremamente importante a genética, né? Sem dúvida, né? A gente sabe hoje, Marcão, que o câncer é uma doença genética, né? Ele advém de mutações, inclusive o tumor consegue crescer, risco de disseminar, de causar metástase, pelo potencial que ele tem por essas alterações que ele desenvolve, né? Então, a gente também tem que dividir aqui essas alterações genéticas em dois sentidos. Uma são as alterações genéticas adquiridas ao longo da vida, que até a Renata acabou de citar, que câncer é multifatorial, né? E ao longo da nossa vida, a gente tem essa interação do nosso DNA com o que a gente faz, com o que a gente vive, aonde a gente vive, e isso acaba causando alterações genéticas que pode, uma hora ou outra, desenvolver o câncer. E tem a alteração genética, a gente nasce com ela, né, que a gente chama daí de cânceres hereditários. Então, a gente consegue dividir hoje esses dois cenários, e os dois são extremamente importantes para a gente avaliar tratamento. Né? Então, a gente sabe que as alterações genéticas que estão lá no tumor, que a gente chama de alterações genéticas adquiridas e que não está no sangue do paciente, a gente usa hoje, a medicina desenvolveu muito nesse sentido, a medicina de precisão, para avaliar que essas alterações genéticas hoje são alvos de terapia. Né? Isso revolucionou extremamente o prognóstico, melhorou o prognóstico. Antes, quando eu fazia residência, a gente não tinha todo esse arsenal. Eu vi essa evolução de perto, né? Pacientes sendo curados, pacientes com doença avançada sendo curados por essas terapias. Né? As novas terapias, né? As novas terapias, essas alterações genéticas no tumor. E as alterações genéticas também do sangue, que a gente chama de hereditário, que você pode passar de geração a geração, também podem influenciar no desenvolvimento do câncer. E a gente tem hoje medicamentos para eles também. Então, como a Renata falou, câncer é multifatorial. Hoje a gente olha, claro, esse desenvolvimento de genética, de genômica, nos ajuda muito no tratamento, mas é multifatorial, né? E esse multifatorial envolve muitos profissionais, envolve muitas terapias, sem dúvida. Muito bem. Nós estamos já saindo para um breve intervalo comercial. Parece que não, mas já passaram-se meia hora desse nosso bate-papo importantíssimo. Eu percebo que o Dr. Fernando Vaz deve estar mais lá perto do paciente, lá no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro. O André Berg está logo ali, ó. Vocês dois, daqui a pouquinho eu volto com vocês dois também. Nós estamos saindo para o intervalo comercial. Já volto também com a Renata Calabria e a Marcelo Show e a gente comentando a respeito do combate ao câncer. Gente, daria para a gente fazer aí 30 programas desses, porque só para a gente comentar a respeito de imunoterapias, terapias-alvo, radioterapia de precisão. Então, eu quero ter esse programa positivo. O câncer mata. Mas, gente, o que tem de tecnologia, embarcada hoje, até nos medicamentos, né? A inteligência artificial nisso tudo. Eu fiquei extremamente entusiasmado de ir atrás, num bate-papo com o Marcelo, junto com o André Berger e mais alguns médicos, a respeito do quê? O que nós estamos cada vez mais no mundo pesquisando e está sendo feito no Brasil também. Amigos, a gente já volta aqui pela 91,7, não sai daí, o assunto hoje é combate ao câncer, a gente já volta. Ô, Renata, tá me ouvindo? Oi. Viu? O que eu fiz? Eu dei um direcionamento maior, porque Sim. eu vou confessar para você, primeira vez que acontece um podcast numa sala de cirurgia. Foi bom? Sim, tem que Não, isso é ótimo. que eles podem falar, né? Isso é ótimo. Porque assim... Depois que entrar, eu não sei, né? E outra coisa, eu também não entendo muito bem que momento que eu posso falar com eles ou não, porque às vezes eu não sei, a manipulação do corpo, né? Preparo do corpo, né? Preparo do corpo não, preparo do paciente, né? Sala toda. Paciente. Então eu não sei que hora que ele vai começar a trabalhar com esse paciente. Olha lá. O André tá ouvindo? Ô André, vira o celular aí pra gente. Isso. Nós vamos tirar uma fotografia aqui, André. Fica aí, pra gente tirar uma foto. Cadê o doutor? Deixa eu chamar o doutor Fernando aqui. Tá aqui. Meu, esse cara Chega aqui, doutor Fernando. Mas, Marcão, nós vemos de tudo no bloco de cirúrgico. Tem música, eles conversam. Nós vamos tirar uma fotografia, nós vamos tirar uma foto. Olha lá. E aí, povo? Muito bem. A gente registra aqui, porque a tecnologia também
no podcast, ela é diversificada, ela é múltipla, né? Nós estamos agora no intervalo comercial, onde as pessoas estão nos assistindo, porque quem está no canal do YouTube não parou. Quem está na rádio está no intervalo comercial, não está nos ouvindo. Mas quem está no canal do YouTube está nos ouvindo agora. Então, são os bastidores do que a gente está fazendo. Então, quem está acompanhando agora, por isso que eu acho que é muito inédito ter os dois médicos ali. Sim, Não é? eu estou até pensando, até para eles sinalizarem, talvez quando a gente estiver batendo papo e eles estiverem entrando na cirurgia, não tem problema eles cortarem quando a gente está falando, não, agora vamos, sabe, para não perder o momento de poder mostrar ali né? Congelou a imagem para mim, A gente não pessoal. sabe como é que vai. Ó, a imagem da Renata. Caiu a imagem dela. Voltou? Voltou, Renata? O Joãozinho, o André. O André, você consegue ver quando a Oi. gente manda para você o tempo aí no seu celular? Não. Quando tá faltando 5 minutos, 3 minutos para acabar, você consegue ver no seu celular? Eu consigo, eles mandaram a mensagem, entrou a mensagem aqui, sim. Aham. Ah, tá. Porque aqui eu consigo avisar, a Marcela está comigo, a gente avisa por celular a Renata, que está, vamos dizer, um pouco mais tranquila do que vocês, dois aí, só que nós estamos assim, nós estamos num desafio de ter um podcast ao vivo dentro da sala de cirurgia. É bem legal. Né? Se alguém pode fazer isso acontecer, é você, Marcão. Não, Sem quem dúvida. faz isso... Falar nisso, ô amigo, André, nós nos conhecemos no lançamento do Da Vinci em Londrina, né? Exato, exatamente. Que aquilo também foi um avanço, né? Porque nós fizemos o Ricardo Brandina fez uma operação ao vivo, não é? E vocês dois ali, com vários outros médicos acompanhando diretamente do shopping center, e o equipamento estava dentro do hospital. Não, realmente foi um evento incrível, né? Eu já participei de vários eventos de lançamento de programas robóticos e esse disparado foi o melhor, Marcão. Você realmente fez um evento incrível de tirar o chapéu. Aquilo ali foi um risco. Eu sempre acreditei muito, eu sempre falo brincando o seguinte, avião que cai é avião velho com piloto novo. Avião que não cai é avião novo com piloto experiente. Sabia? É isso aqui que está acontecendo agora. Então nós temos o doutor Fernando com o André lá. Meu, esse paciente está no céu. Porque você tem os dois lados. Você tem uma experiência de alguém que conhece o paciente olhando do lado de fora. Não precisa nem botar a mão, né? O cara tem muita experiência. E aí tem uma alta tecnologia, inteligência artificial. O Berger, você voltou para o Brasil para poder implantar tudo isso, né? Porque podia ter ficado por lá, né? Se quisesse, né? Nos Estados Unidos. Eu fiquei direto bastante tempo nos Estados Unidos. Eu vou lá periodicamente ainda, né? Tô indo muito menos, né? Mas eu continuo mantendo a minha vinculação com a USC. Então, a gente tem projetos acadêmicos, né? E eu acho que é importante, né? A gente manter esse tipo de relação para avançar dos dois lados. Eu não sabia, eu não sei se vocês sabem, mas o plenário do Senado aprovou recentemente, numa sessão deliberativa, um projeto de lei que cria o Dia Nacional do Cirurgião Oncológico. Vai ser comemorado no dia 17 de julho. Logo, logo vai ter o Dia Nacional do Cirurgião Oncológico no Brasil. Que eu acho que mais do que justo. Olha só. Logo, logo, cara. Vai ser feriado, cara, vocês não precisam trabalhar. Eu acho impossível eles não trabalharem. Exatamente. Cara, como que os médicos trabalham, né, cara? Meu Deus do céu, É cara. sábado, é domingo, é feriado. Quem cuida de vocês, né? Quem cuida de vocês? Quem cuida do cuidador, né? Ô, doutor Fernando, o senhor tem... O doutor Fernando, será que tá com quantos anos? Uns 70? Quem? Doutor Fernando. 78. Quanto? 78. 7, 8? Cara, é um menino, né? cara? Parabéns. Corre na praia, tal, garoto esperto, né? Rio de Janeiro. Morar Né? no Rio. Morar no Rio. Mora no Rio. Biscoito Globo e mate com limão na praia. Isso faz mal pra saúde? Oi, Renata, cara. Tudo é um equilíbrio na vida, né, Renato? Tem Você que perguntar pra Renata, ela viver que bem, sabe ser dessas feliz, coisas. de vez em quando não faz mal nenhum. É igual o álcool, né, pessoal? Assim, a gente sabe que o álcool ele é um fator de risco, mas quem abre mão às Depende do vezes corpo que você põe ele, né? né?
Depende da Não, frequência, é depende verdade, do falta de momento, prevenção como aqui. você Acho que toma. cirurgia. Já vou cair já na prevenção. Olha lá. Ó, nós vamos entrar agora, viu? Nós vamos entrar ao vivo de novo. Cara, eu tenho Beleza. um monte de pergunta. Ela tá me ouvindo? Ela me ouve? Sim. Ô, Renata, Oi. eu já tenho até paciente sua te mandando recado aí do Rio de Janeiro pra mim. Ah, é? Cara, isso aqui é maluco. Um dia nós estávamos falando aqui de um cara que pegou a moto de um outro cara roubada pra andar, brincar. O cara tava na Malásia e falou assim, a moto é minha. Ah, Tô falando sério. mentira. Aqui, ó, pergunta. Aqui, na Malásia. Que isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta. Para você que não estava nos acompanhando pela 91,7, estava sim pelo canal do YouTube. Nós estamos diretamente do Rio de Janeiro com uma cirurgia sendo realizada. Dr. André Berger, urologista, cirurgião robótico e professor, está lá com o Papa Fernando Vaz, urologista também do Rio de Janeiro, Academia Brasileira, um sujeito que tem 78 anos, parece que tem 28 anos, se adaptando cada vez mais à parte robótica. Eles estão dentro de uma sala cirúrgica no Copstar, num hospital lá do Rio de Janeiro. E eu tenho aqui comigo o doutor Marcelo Shoa, oncologista e oncogeneticista, aqui de Londrina, especializado em cancerologia clínica e predisposição hereditária ao câncer, com vasta experiência em avaliação do risco genômico do câncer. O que significa isso? Descobrir se você vai estar ou não antes, muitos anos antes. Isso é mais do que importante, isso é importantíssimo. E tem também, junto comigo, diretamente também do Rio de Janeiro, por coincidência, a doutora Renata Calabria, nutricionista oncológica. Vamos falar um pouquinho também de projeto, mas antes de falar sobre a prevenção, Dianira Lopes de Oliveira dos Anjos, conheço essa Nutri Onco Renata Calabria, ela é uma bênção, tem ajudado muito um jovem com câncer de intestino. Aí, Dianira, diretamente aí do Rio de Janeiro, falando agora com você, Renata. Ela comentou também, tem caso de próstata hoje em dia, os homens têm passado muito por isso. Gosto muito de ouvir a doutora Renata Calabria, onco. Ela explica tão bem que eu sei o quanto os pacientes entendem. É isso que é legal, explicar de uma forma... Ela é sua fã, diretamente do Rio de Janeiro. Ela está colocando a gente aqui a par dos seus trabalhos aí. Parabéns, viu, Renata? Prevenção obrigada. sempre. E você tinha comentado comigo. Fala, doutor Fernando. O doutor Fernando está sem Depois a gente áudio. volta a falar contigo, tá? Pode falar, doutor, pode falar. Nós vamos ter que parar um pouco para começar a intervenção. Depois a gente volta a falar daqui a pouco com você. Tá? Sensacional, doutor. Muito obrigado. Não deixe seu paciente na mão. Pode operá-lo. Agora, A gente vai vamos ter que acompanhando a operação começar pelo agora. robô. Tá legal. Vamos em frente. Tá legal. Maravilha. Onde já se viu uma coisa dessa, pai? Agora começa a cirurgia lá e a gente volta pra cá. Privilégio, né? Muito bom isso, muito bom. Quando isso poderia acontecer alguns anos atrás? Nunca. Nunca. Verdade. Um podcast com uma câmera dentro da sala de cirurgia lá. Tomara a Deus que dê tudo certo lá no Rio de Janeiro. Ô, Renato, olha que legal. A Dianira comentou com você a respeito desse seu atendimento aí. Prevenção em primeiro lugar, né, Renata? E que prevenção que é essa no seu caso? Você citou no bloco passado, gente, cuidado com açúcar, o açúcar predispõe tudo isso, aí as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, né? É a prevenção básica mesmo, sabe? O câncer antigamente ele era prevenido para as pessoas, ó, passou de 40 anos, faz exame, né? Mas a gente sabe que precocemente isso precisa acontecer. E o que precocemente? A partir de quantos anos, mais ou menos, a gente tem que ter essa precaução para esse nosso público que está nos assistindo agora? Então, Marcelo, Marcão. Marcão, a doutora pode falar mais sobre a parte médica, né? Mas sobre a idade, eu acho que hoje é muito relativo. Eu acho que a prevenção é fazer exames de rotina, né? Preventivos para mulheres e homens, exames de sangue, se atentar aos sinais, né? Ah, estou sentindo uma dor, estou sentindo algo que o corpo sinalize. Você deve não negligenciar, mas procurar um médico, né? E fazer, às vezes, um exame de sangue simples, que pode te ajudar, como o Dr. André Berg bem falou, PSA para os homens, né? O preventivo para as mulheres, o Papa Nicolau. Mas eu acho que em relação à alimentação,
Muito se fala hoje em dia sobre o excesso de açúcar, né? O carboidrato simples, né? Que é aquele açúcar de mesa, são biscoitos, doces, sorvetes, enfim, tantas coisas que a gente acaba tendo uma exposição maior, um consumo, né? Não é só o consumo, é o consumo excessivo, porque senão também se gera uma paranoia de que se eu for comer um sorvete, sabe, em família, no final de semana, eu vou desenvolver o câncer. Eu acho que não é bem por aí, eu não trabalho muito nessa linha. Eu trabalho a conscientização de que há momentos, né, para se comer certos alimentos, e outros, sim, claro, a gente deve evitar. Eu acho que o principal para mim, né, que se deve muito evitar, são os ultraprocessados, né, os embutidos. Eles hoje em estudos mostram um alto índice relacionado ao câncer, né, o Igual consumo cigarro, desses né, alimentos. Renata? Hã? É igual fumar. Igual Pela Organização cigarro. Mundial da Saúde, você Isso. consumir embutido é como se você estivesse fumando. É mesmo? Pelo Isso. risco, né? O embutido que a gente fala e processado, para ficar bem claro, o que que é? Isso. São Salames, salame, flanquê, presunto, salsicha. salsicha, Que nem a comida, né? os ultraprocessados, Exatamente. sorvetes, biscoito recheado. Entendeu? Os produtos processados são esses que a gente sabe que fazem mal, mas por quê? Porque neles tem produtos químicos conservantes, né, para Sim. seus processos todos, que são extremamente prejudiciais à saúde. Então, comê-los é Pra como eles se a gente curarem estivesse melhor. fumando. E a gente vê isso na nossa, assim, no dia a dia. Todo mundo pergunta, doutora, como é que tem aumentado muito a incidência de câncer em jovens? Isso. A gente está pegando a consequência dessa mudança de hábitos alimentares hoje. Né? Na época da avó, bisavó, não existia esses empacotados, né? Esses ultraprocessados, e hoje a gente tem, desde pequeno, Era o né? bolinho caseiro, né? Exatamente. Então a gente tem visto hoje a consequência disso tudo, né? Então a gente tem que repensar isso. E Os adoçantes artificiais também, a gente fala muito de açúcar, mas o adoçante artificial, as pessoas acham que, eu vou trocar o açúcar pelo adoçante. O ideal é você sentir o sabor natural daquele alimento, o que é muito difícil. As pessoas querem mascarar o sabor do alimento, né? Eu quero tomar o café, mas cheio de açúcar. Sim. O café não tem aquele sabor, né? Ou então usar um café, talvez, de uma qualidade que realmente ele fique mais amargo, então você quer compensar no açúcar ou no adoçante, e também vai estar favorecendo, né? Vai ser um dos fatores do desenvolvimento do câncer. Eu costumo brincar com meus pacientes assim, então o que eu posso comer, né? Assim, de modo geral. Deu no rio, tá no rio, tá no pasto, tá na árvore, você pode. O que não deu na natureza, o que não tá no pastando, o que não deu em árvore, você esquece. Gostei. Descarte, né? Foi criado pelo homem. Mais. Né? Então a gente tem que... Porque aquilo que não está na natureza, que está no rio, o que não está no campo, não é verdade? Foi criado pelo homem, é um pouquinho mais prejudicial. Doutora Marcela, o que é essa parte genética? O que faz um geneticista? Qual que é o processo todo? Porque, variavelmente, quando eu indico algum paciente que possa ir se consultar com você, eu sempre falo assim, olha, é a base de toda a pesquisa. Para mim é o geneticista. Você vai ali, senta com o geneticista, você fala, geneticista, o que foi? E aí vocês começam naquilo que eu já aprendi. De que morreu seu pai, sua avó, seus parentes todos. É um estudo disso tudo, de uma forma bem clara para os nossos ouvintes entenderem. Então, assim, antes de eu falar exatamente do aconselhamento genético, dos exames e tudo mais, eu queria até, trazendo o que a gente acabou de conversar, sobre dividir dois cenários aqui. Uma coisa é você fazer prevenção do câncer, outra coisa é você fazer um diagnóstico precoce. Né? Então, quando a gente está falando de fazer os exames em certa idade, mamografia, ultrassom ou PSA, a gente já está procurando o problema lá. Então, o que a gente tem que começar a pensar é não desenvolver o problema. E isso tudo começa na barriga da mãe. Você até perguntou, que idade que a gente tem que cuidar disso?
A mãe tem que cuidar do que ela come, do que ela faz, porque isso, e os estudos já estão bem claros em relação a isso, mudam o DNA da criança. E não Olha só só. a parte oncológica, tá? Eu tô falando de diversas doenças Tudo. hoje, tudo, genéticas, né? Então, a mulher, vou engravidar. A partir do momento que ela fala, então eu posso cair na Cuidar esbórnia, daquele filho ali, Não. tem que cuidar. é na parte da gestação. Esses 9 meses, Sim, sem ela dúvida. tem que se cuidar, porque senão ele geneticamente vai dar muita Já coisa pode dela. começar a ter influência, sem dúvida nenhuma. Então, isso é bom a gente ter em mente. Então, a gente tem a prevenção. Gente, 1/3 dos cânceres hoje não iriam existir. Ou a gente ia diminuir 1/3 de mortalidade se a gente tivesse esse cuidado todo, tá? Então, a gente começa pensando nisso. E a genética entra nesse cenário. Então, hoje, o estudo da genética... Por que eu sou tão fascinada pela genética? É porque a gente vai parar de... Eu não quero mais tratar pessoas doentes. Eu não quero que elas fiquem doentes. E quando você faz uma avaliação genética da paciente, a gente olha assim, bom, então seu risco na verdade, é um estudo da família toda, junto com a genética da paciente, porque a medicina hoje tem limites também, a gente não consegue encontrar tudo que a gente quer. Então, a gente faz um estudo familiar e, junto com a genética daquela família, avaliar o risco familiar. Ó, o risco seu de ter câncer de mama, ovário, é esse, então o que a gente vai fazer para não desenvolver? Né? E muitas mulheres, homens, né, pacientes, têm medo de fazer essa avaliação, medo de falar, não, de saber que vai ter câncer. Gente, câncer é multifatorial, não depende só da genética. É. E se você não conhece a sua genética, você não vai fazer nada para mudar ela. Agora, quando você conhece a alteração genética que está lá, você consegue ter orientação para o que eu vou fazer, seja cirurgia, seja medicamento, seja hábitos de vida, para que o câncer não desenvolva. Entendi. E é claro que pode escapar, nem tudo é perfeito, a gente não consegue controlar tudo, e a gente precisa, então, fazer parar de colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Fala, não, você vai fazer mamografia a partir de 50 anos, ultrassom. Não é todo mundo tem essa... Igual o doutor falou do PSA, não é com 50 anos. Muitos. São com 40, 45 anos. Não dá para tratar todo mundo igual. Igual, cada um tem a sua genética. Então, a avaliação genética é para isso. Para a gente avaliar o risco individual e o que nós vamos fazer para aquele indivíduo não desenvolver câncer. Então, gente, a gente conhecer nossa alteração genética é básico. É básico, porque daí a gente consegue rastrear, né, fazer todo um protocolo diferenciado. É porque cada um de nós temos a nossa genética e não adianta depois sentar lá com a Renata e falar, Renata, é verdade que o açúcar faz mal para todo mundo? Eu falo, calma, para você no seu caso não faz. Para o outro tem mais predisposição. Então, cada vez Peso mais... é diferente, né? Pesos e medidas, né? Exatamente. Então nós estamos cada vez mais individualizados. Perfeito. A tecnologia está buscando isso. A medicina de precisão. Nós temos congressos hoje só sobre isso. Medicina de precisão. Não adianta, então, tratar um cara que é da África com outro cara que é da China, um cara do Brasil da mesma forma. Exatamente. Os padrões, então, estão encerrando. Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. O tempo passa muito rápido. Tenho aqui umas 200 perguntas, mais ou menos. Não fiz nem meia dúzia ainda. Mas é que eu estou acompanhado da Renata Calabria, Marcelo Shoa, André Berger e Fernando Vaz. Esses dois, extremamente competentes, extremamente responsáveis, estão fazendo uma cirurgia lá no Hospital Copstar, no Rio de Janeiro, nesse momento. Daqui a pouquinho eles voltam com a gente também. Não sai daí, pela 91,7. A gente já volta com o assunto câncer. Ó, não é erro não, viu? A gente só vai segurar um pouquinho, Renata, porque eu gostei muito da conversa de vocês duas, eu quero que vocês estiquem mais. Tá. Porque quando a gente volta lá para a cirurgia, eles não conseguem ter contato com a gente. Nesse momento, eles colocaram a câmera voltada para algum lugar. Provavelmente iniciaram a cirurgia. Para mim. Sim. Né? Iniciaram a cirurgia. Então, lá eu não tenho controle. Então, sem Olha controle... lá. Olha lá, ó. Ó. Você tem controle total, Marcão, sempre. Eu tô... Aí. Aí, ó, do jeito que tá aqui, ó. Ah, ali eu tô tranquilo. Marcão, travou para mim. Ô, e aí no Rio de Janeiro, e a Renata, tá nos ouvindo? Vocês. Ô, André, ô, André, Voltou. nesse momento nós estamos no intervalo comercial diretamente só pro YouTube. O pessoal que tá no YouTube tá vendo a gente e ouvindo a gente. Na rádio ainda não, daqui a pouquinho a gente volta. Cara, mas nós somos muito loucos fazer isso, né, cara? É bem legal, né? Não, é muito legal. É muito fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Ô André, que bom que tá acontecendo isso. A gente cada vez mais começa a mostrar e
e tirar essa dúvida que as pessoas têm sobre a robótica, né, amigo? Eu estou muito feliz de ter iniciado esse processo junto, sabia? Não, sem dúvida, sem dúvida. Você tem essa visão e, o mais importante, consegue executar de maneira brilhante. A gente fica aparecendo. Vocês estão nesse. Meu marido falou, tô te vendo no intervalo. Agora no intervalo, quem está nas redes sociais vê a gente. Quem está na rádio não ouve. Entendi. Mas quem está no YouTube vê a gente. Então, Só vê, não ouve? ouve também. Dá oi lá pra casa, então. Olá! Qual que é o nome do seu marido? Thiago, E aí, Tiagão, tudo bem, cara? Bacana. Pedro e Gabriel são as crianças. Eles estão lá, lá. Criança também, olha lá. Olha lá. Olha que legal, cara, que bacana. As crianças tiraram tudo. Olha que imagem sensacional essa, ó, de cirurgia, ó. Não, demais. Olha isso. Isso é muito bom, isso é muito bom. Quanto mais a gente desmistificar, né? Ô, Renata, Oi. a gente ouve muito, cara. A gente ouve muito a respeito ao açúcar é o inimigo, mas tem tantos outros inimigos, né, Renata? Sim. Tem. Hoje em dia, se fala também muito sobre a carne, né? Acho que poucos falam, mas assim, já está se propagando sobre o consumo excessivo de carne vermelha, né? E quando você mencionou o documentário sobre o câncer de cólon, ele está muito interligado, né? O consumo excessivo de carne vermelha com o câncer de cólon. Não, mas e outra, eu tenho estudos aqui. Gente, eu fiz o dever de casa, é que não dá tempo. Olha isso aqui, olha isso aqui. E eu tenho números do Brasil, dos cânceres pelo Brasil, pela alimentação. Vai voltar? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Nós estamos aqui com a Renata Calabro, diretamente do Rio de Janeiro, nutricionista, Marcelo Shoa, oncologista e também geneticista aqui de Londrina. André Berger, que é lá do Rio Grande do Sul, está fazendo nesse momento uma cirurgia lá no Rio de Janeiro, junto com o Dr. Fernando Vaz. Nós temos imagens agora. Ô Fernando, o André, nesse momento você está quase para começar a cirurgia, é isso? A gente está no meio da cirurgia aqui. Estamos secando o rim para expor o tumor e para depois conseguir excisar esse tumor e fazer a reconstrução. A gente está no processo ainda de preparo do campo cirúrgico aqui. Amigo, você fez quantas cirurgias desse tipo até hoje na sua vida? Cirurgias robóticas, mais ou menos 5.000. 5.000 cirurgias robóticas. Desde os Estados Unidos até hoje, né? Você começou lá, né? Isso. O que a gente pode esperar de tecnologia com inteligência artificial para os próximos anos? Eu sei que já teve cirurgia, o paciente estava em Abu Dhabi, o médico estava em Chicago e os outros médicos estavam em outros países. Isso já está sendo possível fazer? Essa iniciativa que você está falando, na verdade, o médico estava nos Estados Unidos e eles testaram um modelo, né, que estava na China. E as cirurgias à distância foram na China, né, usando a rede 5G. Teve uma iniciativa lá de mais ou menos 20 anos atrás em que foi feita uma cirurgia transatlântica mesmo. O cirurgião estava em Nova York e o paciente na França. Mas agora a gente está chegando mais perto da telecirurgia virar uma realidade através da rede 5G, né? Tem algumas plataformas chinesas que estão já sendo fabricadas com essa capacidade de telecirurgia. Ainda é uma tecnologia que precisa ser testada, né? Ainda é uma tecnologia que precisa ser provada, mas certamente vai sim trazer benefícios, né? Principalmente para lugares em que não tem tanto cirurgião experiente assim, principalmente para lugares em que está iniciando programas de cirurgia robótica, né? Com relação à inteligência artificial, a gente vai ter cada vez mais imagens sendo acopladas à cirurgia robótica, né? Então essas imagens integradas, seja de ressonância, tomografia, PET-CT, e a inteligência artificial ajudando a identificar potenciais áreas de risco na cirurgia e dando alerta para os cirurgiões. Tem algumas iniciativas de cirurgia automatizada, por exemplo, no laboratório da Universidade de Berkeley, se faz algumas tarefas básicas pelo robô de maneira automatizada, ou seja, sem interferência do cirurgião. Muito bem. Que loucura.
Eu vou deixar você ficar aí com seus equipamentos um pouquinho para conversar com as meninas aqui. Daqui a pouquinho Obrigado. você volta junto com a gente, tá bom? Maravilha. Prevenção. Nós estávamos conversando sobre isso, a gente estava falando sobre café, a gente estava falando sobre o açúcar e também eu tenho alguns números aqui que às vezes a pessoa não tem ideia que consumo excessivo de carne também, tem alguns lugares do Brasil que tem alguns cânceres que eles se propagam mais. Renata, carne também tem que se comer com moderação, né? Tem muita gente que quer comer carne todo dia, e não sabe se isso vai prejudicar ou não, né? Sim, a carne vermelha, né? A gente tem uma quantidade que é, além de ser a carne vermelha magra, né? Que é geralmente é o músculo, o patinho, filé mignon, tem uma quantidade específica, né? Que você não deve ultrapassar, tipo, 2 vezes na semana é o consumo de carne vermelha. Nos demais dias você vai poder comer carne, mas a carne branca, né? Peixe, frango, também priorizando a forma do preparo, né? Então, assim, evitar frituras, tanto na carne vermelha quanto na carne branca. O modo de preparo também é muito importante. Na carne vermelha, eu acho que a maior incidência geralmente é na parte sul, né, do país, onde se consome muita carne vermelha, o famosinho churrasco, né, o churrasquinho também, aquela carne mais tostada, ela também solta substâncias que são cancerígenas, né, são consideradas cancerígenas. Isso que eu ia te Então, perguntar, sim, a Renata, carne vermelha. sobre esse preparo, até no dia a dia, assim, a carne grelhada, né, que faz, é melhor dar prioridade à carne de panela, não é? Isso, ou cozida, ou se for grelhada no azeite, né? Entendi. Nunca em banha, nunca em óleo, com um fiozinho de azeite, só mesmo para você assar a Selar. carne. E selar. E uma outra coisa importante para se atentar, no caso dos pacientes oncológicos, é que durante o tratamento eles não devem fazer o uso de nenhuma carne ou alimento cru, né? Tipo ovo com gema mole, carne mal passada, sushi, pelo risco de contaminação, né? Porque para uma pessoa saudável pode não fazer, né, nenhum efeito assim, não ter nenhum efeito maléfico para a saúde. Mas para uma pessoa em tratamento, né, que a imunidade já está muito baixa, corre o risco de ter algum contaminante, né, salmonela, no caso dos ovos também, desse paciente ter seu tratamento interrompido, né, por conta da infecção, enfim, das carnes mal passadas. Vocês duas têm experiências diferentes. A Marcela aqui no estado do Paraná e você no Rio de Janeiro. Eu acho que até de estado para estado tem as suas diferenças. Eu acho que o de pele, um câncer de pele no Rio de Janeiro, uma cidade praiana, tem às vezes, muito mais do que aqui em Londrina, não é? Eu tenho visto aqui incidências de pele, não melanoma, ocupa a primeira posição dos futuros diagnósticos, câncer de pele. Sim, não é? câncer mais comum. Não melanoma, né, que a gente... Não melanoma, né? Os cânceres mais comuns. Aqui, quais são as suas recomendações, Marcela, a nossa população, os seus pacientes? Quem são mais eles? São mais homens, mais mulheres? Eles vão com que tipo de situação? Já vão prevendo? Já vão assustados com o diagnóstico? Que panorama você tem da parte genética na cidade de Londrina? Eu vejo, assim, no consultório, hoje eu tenho muito mais mulheres, né? Os homens vêm, engraçado, né? Depois do primeiro aconselhamento genético, a primeira consulta, né? A gente não chega no consultório para fazer o teste genético, a gente chega no consultório para a gente aconselhar, para eu explicar o que é a mutação genética, que a gente está ali para solucionar problema e não procurar ter soluções, não procurar problema, né? Então, e quem mais vai me procurar são homens, né? São homens que estavam presentes na primeira consulta com a esposa, com a amiga ou com a mãe. É engraçado isso, né?
E ainda hoje a gente está engatinhando na genética, né? Hoje a gente deveria, para mim, o aconselhamento, na verdade, o teste genético, a predisposição hereditária ao câncer deveria ser testada no teste do pezinho no hospital, porque tem Logo no começo. que diminui a mortalidade. Você saber assim a mutação que você possa ter, lembrando, gente, que as mutações hereditárias correspondem a 10 a 20% dos cânceres, tá? A grande maioria, 80% dos cânceres hoje, são mutações adquiridas ao longo da vida. É mesmo? É. Ó, isso é muito importante. 80% são os seus hábitos que você adquire durante a vida. Exato. Fumar, beber, não ter atividade física, aquilo que todo mundo fala, mas a gente não faz. Perfeito. E o hereditário, que é os 10 a 20%, também depende desses fatores. Porque quando você tem a mutação hereditária, o seu peso é maior. Mas para essa mutação genética ligar e se transformar no câncer, depende do que você faz também no estilo de vida. Então, tudo, o desencadear do tumor, ele também depende de tudo que você faz, dependendo se você tem mutação hereditária ou não, entendeu? Então, ele é multifatorial. Né? Não tem como. Então, hoje, eu ainda recebo muito mais mulheres encaminhadas por colegas quando eles vão observar que a mutação genética vai mudar alguma conduta deles também. E não, assim, espontâneo, assim, ainda eu tenho algumas pacientes que me procuram, porque viu na rede social, ou porque ouviu falar que a prevenção Angelina Jolie, o caso da Angelina Jolie, né? E tem essa consciência, mas hoje a maioria é encaminhada por colegas que sabe que o teste vai ajudar no tratamento, né? E ainda muitas não vão com medo. Né, com medo de achar que aquela alteração genética vai desenvolver o câncer. E não vai desenvolver o câncer. Aquela alteração genética vai salvar a sua vida. Ô Marcela, a pandemia do Covid-19 alterou o comportamento das pessoas? Sim, muito, né? Na verdade, o tratamento em si, as pacientes que estavam em andamento no tratamento, elas não pararam, tá? A gente não parou de trabalhar, a gente precisava manter a quimioterapia, manter todos os tratamentos, mas o que mudou muito? A gente viu isso depois de terminar a pandemia. Um boom de diagnóstico de cânceres em situações mais avançadas, porque todo mundo parou de fazer os exames de rastreio. Né? Então, a mamografia, o ultrassom ficou para depois. E vem um boom, assim, depois de diagnóstico inicial, diagnóstico primário, né? de descobrir a doença, assustadoramente, assim, foi bem importante. Isso mostra também a importância de a gente estar sempre fazendo exames de rastreio, né? Como ele é importante, mas teve essa mudança toda. Né? Ô, Renata, medo, né? Depois do Covid-19, as pessoas comentaram muito a respeito de esquecimento. Né? Eu sei que você é uma nutricionista oncológica, mas eu sou um desses. Né? Muita gente comentou, e a gente pode, desculpa, tudo no Covid. Eu esqueci, é o Covid. Agora o Covid é muleta para bastante coisa. O esquecimento tem tratamento? Eu sei que eu fugi totalmente da sua especialidade, mas tem muita gente que fala assim que tem frutas, tem algumas drogas boas, estou dizendo, né? Alguns remédios tal, para você ativar algumas vitaminas, para a gente ativar a memória e dar um choque de novo após o Covid. Tem, Renata? Olha, tem alimentos antioxidantes, né? Alimentos anti-inflamatórios, frutas vermelhas, elas são excelentes, né? Além de ser cítricas, elas ajudam e ativam. As oleaginosas, né? As famosas castanhas, nozes, castanha do Pará, castanha do caju, noz pecan, elas também ajudam nesse funcionamento do cérebro. Realmente é algo que é real e você pode, claro, conseguir através da alimentação. E aí também, Marcão, não adianta eu comer uma castanha hoje, enfim, nunca mais comer. Não, a outra só no Natal. E você falou, não, tem que você fazer parte da rotina, né? Entendi. Você fugiu da área dela, mas a gente vê muito isso na químio, né, Renata? Chama de quimio brain, né? O esquecimento pós-quimioterapia é muito comum. É mesmo? Muito comum. Os pacientes relatam dificuldade de concentração. É muito comum. Isso tem o que fazer e a alimentação ajuda muito mesmo. Então, olha ela vê isso no dia. O ômega 3, né? Olha que legal, porque quem está em tratamento do câncer ou quer evitar, às vezes ele fala assim, bom, vou lá no geneticista, perfeito. Mas também o nutricionista tem um papel importante que não tinha antigamente. Não era esse pensamento 360, não era. Sai do meu consultório, sai já com um encaminhamento para nutricionista. É mesmo? Para dentista. É o tripé, não tem como a gente
desvincular isso. Doutora Marcela. Assim, não sai, não sai. Eu, assim, se ele vai procurar, eu fico... E assim, quando não procura, e depois no meio do tratamento vê a importância e vai no meio do tratamento, ele fala, meu Deus, por que que eu não fui antes? Exato. É uma coisa, assim, assustadoramente importante. É o tripé, a parte da cirurgia, a parte do tratamento sistêmico, e o terceiro pé é multiprofissional, não tem como. Multiprofissional, Não né? tem como. Eu Pra, acho que pra passar bem, né? novo. É um pensamento novo e que eu acho que os Isso. novos cirurgiões, né, eles Exato. têm agregado muito e faz realmente diferença no tratamento do paciente. Doutora Marcelo, doutor André Berg, doutor Fernando podem dizer aí que é isso, né? Essa parceria, cada um fazendo o seu papel para o bem do paciente. E o paciente pergunta, tá, tudo bem, doutora, durante o tratamento não, é pro resto da vida. É que vai mudar o que vai ser feito, né? Vai ser para os efeitos colaterais, depois vai ser para prevenção para não voltar mais. A gente, né? Isso. Ô, Renata, eu tomo um shotzinho de manhã de cúrcuma, pimenta, que mais? Limão, né? Mel. Posso continuar tomando ou não? Pode, olha, mal ele não faz, né? Assim, a gente tem que ter em mente que quando o nutricionista fala mal não faz, porque bem também não faz. Depende do corpo que tá indo. Quer dizer, você colocar um shotzinho anti-inflamatório no corpo que já tá inflamado, não, você tem que desinflamar primeiro, né? Ah, entendi. Mas você desinflama primeiro e também faz o restante, né? O correto então é desinflamar o corpo antes. Como que se desinflama o corpo? Como é que se desinflama o corpo, Renata? Desinflama fazendo da forma correta, né? Alimentação balanceada e sem neura, assim. Não adianta que você não vai conseguir isso do dia para a noite, né? Tem pessoas que recorrem a fórmulas mágicas, achando que, nossa, eu vou deixar de comer tudo do dia para a noite e isso vai desinflamar, assim, instantaneamente. Não, é um processo, né? A questão nutricional, assim como qualquer outro tratamento, ela requer tempo. Então, adquirir novos hábitos, né? Hábitos saudáveis, que vai fazer o seu organismo desinflamar. Atividade física associada à alimentação, né? O uso, por exemplo, do tabaco, o álcool, tudo isso vai ajudar esse corpo a desinflamar junto com a alimentação que você vai estar inserindo, né? Novos hábitos. Nossa, no café da manhã eu comia não sei quantos pães com açúcar no café, o café muito doce, ou então comia doce no café da manhã. Então mudar, né, consumir alimentos mais proteicos, mais vegetais, mais frutas. Então esses hábitos às vezes não surgem de uma hora para outra, mas aos poucos você pode inserir e modular, né? Muito bem. Estamos saindo novamente para mais um próximo intervalo comercial. Nosso programa está acabando, infelizmente, porque a gente tem muitas dúvidas, mas algumas delas nesse bloco também eu tirei a respeito da minha cúrcuma, da minha pimenta e de outros shotzinhos que muitos amigos meus acabam me perguntando. Não, Marcão, você acha legal? Você conversa com tanta gente. Fala, olha, cara, então agora eu entendi. Mal não faz, mas se o seu corpo já estiver inflamado, então desinflame ele antes. O café já aprendi bastante sobre ele também e carne também, né? Então a gente gosta de coisas bem práticas, porque o que as pessoas ouvem aqui, elas fazem. Então, eu estou muito feliz de estar junto com vocês aqui, porque muitas dessas orientações, todo o nosso público, com toda certeza, eu estou recebendo aqui muita mensagem dizendo, meu café da manhã vai mudar, meu almoço também, e o meu churrasquinho vai ser esse tipo de carne. Então, estou muito feliz com as dicas de todos vocês. A gente já volta comentando a respeito do câncer aqui pela 91,7. Não sai daí, a gente já volta. Pode entrar, pode entrar. Ô André, e aí? Estamos no intervalo comercial da rádio, estamos pelo YouTube. Estamos pelo YouTube. Não, perfeito. O que a gente está fazendo aqui, de novo, né? A gente está separando agora o rim da gordura perirenal, né? Então, o rim ele é protegido por uma camada de gordura
E nesse caso, se o paciente tivesse consultado com a Renata antes, ele teria recebido um plano nutricional e teria facilitado muito a nossa vida, né? Ele podia Porque falar isso, né? obesidade dificulta, né? É o fator número 1 para dificultar esse tipo de cirurgia. Olha Então, só. Ó, então, o médico está constatando agora numa cirurgia robótica, ele está vendo o paciente por dentro, que se ele tivesse feito uma parte nutricional, tivesse feito exercício, tivesse um pouquinho mais magro, estaria facilitando o trabalho dele. Cara, isso é fantástico. Você sabe que esses dias eu fui fazer, eu faço muita atividade física e nunca tinha ido no cardiologista para ver meu risco, né? E eu fiz um teste cardiorrespiratório e tem o VO2 lá, que o médico estava me explicando, que aquele é o índice de saúde. Então, quanto mais alto o seu índice, você, na cirurgia, ou você pega um Covid, ou durante a quimioterapia... VO2. VO2, você tem maior resistência, né? Você vê como... Isso é genética associada à atividade física. Olha como é importante. Até pra gente ter o risco menor, né? Até de efeitos colaterais da quimio e tudo. Eu, de uma forma muito amadora, eu sempre comento com as pessoas, cara, deixa seu corpo desinflamado. Mas como desinflama? Eu não sei. Um dia eu tomei culpa, 90 dias depois, eu fui fazer um exame, não sei das quantas, eu estava fazendo meu shotzinho, a minha parte de inflamação estava bem baixinha. O médico falou, não, sua parte de inflamação está muito baixa. Deve ter sido a bichinha, porque eu não tomei remédio nenhum, né? Mas eu percebo que se você tiver bem treinadinho, se você tiver com VO2, né, a sua recuperação é melhor. Sim, não sem dúvida. As pacientes atletas minhas que cuidam da alimentação, nossa, os efeitos colaterais são bem menores, a gente vê isso na prática. Né? Sim. Para quando precisar, se precisar, não é verdade? Ô André, nós estamos indo para o último bloco, viu? Não, estou à disposição para falar com vocês. Eu e o Dr. Fernando, talvez eu só não consiga ficar olhando para a câmera, porque a gente está focado aqui na cirurgia. Tá, então assim, amigo, eu quero despedir de você, despedir do Dr. Fernando, porque este é o último bloco, nós temos só 10 minutos. Beleza, perfeito. E aí, eu despeço de vocês antes, e aí eu fico com as meninas aqui, com as doutoras aqui em Londrina, para a gente terminar. Quer dizer, em Londrina e no Rio de Janeiro. E aí também, o Renata, aí você dá o Combinado, seu... o programa tá ótimo, a dinâmica tá ótima entre elas aí. Não, parabéns. Perfeito. Que no fundo elas vão acabar trabalhando juntas e fazendo as indicações. Muito bom. Aceita a parceria. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta pela 91,7. Nós estamos já nos despedindo do doutor Fernando Vaz, urologista lá do Rio de Janeiro, e também do doutor André Berger nesse momento. Doutores, muito obrigado pela presença de vocês. É importante salientar que com a experiência que vocês têm, com a paciência que vocês têm, com a tecnologia que vocês têm, num ótimo hospital, vocês conseguiram fazer um podcast fazendo uma cirurgia. Então eu sei que nessa sala de cirurgia aí, além do paciente, deve ter umas 20 pessoas, porque em torno de vocês aí, para poder condicionar todo esse processo aí, tem muita gente ajudando vocês nessa cirurgia. Muito obrigado por vocês participarem, mesmo fazendo uma cirurgia, que isso é inédito num podcast, eu tenho certeza absoluta, e a gente conseguiu, junto com uma nutricionista e com uma especialista em genética, uma geneticista, a gente conseguir soldar os assuntos todos. São muitos, porque o câncer ele é múltiplo, mas a gente conseguiu mostrar pelo menos alguns caminhos. Obrigado, doutor Fernando, e obrigado, doutor André Berger. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa. Muito importante para a conscientização da população a respeito dos exames necessários para diagnosticar e prevenir o câncer. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado. Fechou lá? Muito bem. Muito obrigado a vocês, doutores, e as doutoras aqui também, para a gente sacramentar o nosso bate-papo. Doutora Renata, dicas básicas para uma saúde, para evitar o câncer. Então, procura uma nutricionista. Eu acho que a gente fala muito sobre procurar um tratamento quando a gente já tem um diagnóstico. Mas eu acho que falta, né, ter a consciência de buscar uma prevenção, né? Eu quero prevenir o câncer, então eu quero ter mais saúde, longevidade, então
Esse é o primeiro ponto, né? Não só recorrer ao profissional depois que você tem o diagnóstico. Claro, esse profissional vai ser de extrema importância para você quando você tem um diagnóstico, mas eu acho que ter essa consciência de buscar sempre prevenir, né, com profissionais capacitados é o melhor ponto. Fazer atividade física, né, praticar atividade física, manter esse corpo ativo, até porque quando você tiver na terceira idade, né, na melhor idade, não só vai te dar mobilidade também, né, das atividades básicas do dia a dia que a gente fala, né, sobre levantar, subir uma escada, sentar e levantar sem precisar ajuda de outras pessoas, ter uma autonomia, né, e uma independência. Então, acho que são fatores. Cuidar, né, da alimentação, porque através da alimentação é o seu remédio, né? Exato. Você pode diminuir a quantidade de remédio através do seu alimento, se for um alimento de qualidade. Incluir vegetais, frutas, verduras. Ou seja, Né? aquilo que a gente ouviu a vida inteira e às vezes a gente não faz. Tem que fazer. Isso, descascar mais, desembalar menos. Gostei dessa também, descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. Muito bem. Renata, muito obrigado pela sua presença, sua participação, abriu mão do seu sábado de manhã, não é? Muito obrigado mesmo, eu tenho certeza que as indicações aqui serão mútuas da doutora Marcela para você e de você para a doutora Marcela. Faz assim um conjunto de bons profissionais pelo Brasil que cada vez mais estão unidos. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, excelente programa. Muito obrigado. Ô Marcela, então, estou lá com a minha família e eu quero saber se geneticamente eu tenho condições de ser tratado ou se eu quero evitar um câncer. A parte genética é isso mesmo, né? É família. Família. E todo mundo, independente se está doente ou não, que tal procurar um geneticista? O geneticista é para isso mesmo, para ele descobrir fatores positivos ou negativos, não interessa. Perfeito. Como a gente sabe que hoje a maioria dos cânceres são não hereditários, né, que a avaliação com genética é focado mais na situação hereditária, a gente orienta assim, que a família que tem histórico de câncer, né, seja por exemplo, um familiar só com câncer de ovário, outro familiar com câncer de pâncreas ou próstata. Hoje, as mulheres com câncer de mama com 65 anos ou menos já tem indicação de fazer aconselhamento genético, ou seja, quem que não tem na família alguém conhecido, né, familiar que já teve algum tipo de câncer. E eu sempre falo para quando a gente marcar esse aconselhamento genético, não vá só o paciente, que realmente o que a gente conversa lá vai valer para toda a família, né? Talvez quem a gente vai começar a procurar essa mutação genética que possa passar de geração em geração seja a pessoa que já teve câncer, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente fala ali como prevenção, que isso traz, não é só para o paciente, é para a família toda, sem dúvida nenhuma. Ô, Renato, eu esqueci de pedir para você o seu endereço no Instagram. Como que eu faço para te encontrar no Instagram? É o nutricionista _ Renata Calabria. Nutricionista. Lá eu coloco várias dicas sobre tratamentos, dicas, né, sobre receitinhas. Nutricionista _ Renata Calabria. Isso, muito Renata bem. Calabria. Marcela, como que te acha? Doutora Marcela Uchoa. Marcela Uchoa, né? Então, o que a gente faz no programa como esse é dar essas indicações, tanto da cirurgia robótica, que é um avanço, né? Da nutrição, que precisa ser acompanhada. E eu achei muito interessante que aquilo que a doutora Marcela Uchoa já faz em Londrina é exatamente assim. Você vai se consultar com ela, aí você fala assim, e aí, doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora, o que vai acontecer na minha vida? Eu falo, calma. Primeiro deixa eu ver o que aconteceu na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus tios, dos seus parentes. Faz um raio-x de toda a família e aí sim, aí pede seus exames de sangue, seus exames de urina e aí vai descobrindo geneticamente. Olha que coisa bárbara a genética, não é? Sim, não é só o histórico, né? É o estilo de vida também. Então, a gente pergunta se amamentou, não amamentou, se faz atividade física, o tipo de alimentação, porque isso vai influenciar no meu raciocínio para dizer risco futuro. Né? Porque tudo, como a gente falou aqui desde o início, né, é multifatorial. Né? Né? E você também percebeu, Covid-19
de 2020 para cá, uma mudança muito grande. Hábitos e costumes, né? Você falou, os jovens estão fumando cada vez mais, não é? Sim, tá fácil, né? Aqueles vapes lá. Os vapezinhos, né? Isso é extremamente prejudicial, né? Não tem como, né? Aquilo Não tem lá é como, né? As veneno. pessoas têm tanta propaganda. Eu acho que a indústria faz tanta propaganda positiva que parece que aquilo lá é um hábito normal. Os pais fumando com os filhos. Ah, não, não é cigarro, pode fumar. Mas aí não come carne vermelha, aí não come refrigerante, mas no final de semana vai lá e fuma, né? Vai, assim, não tem lógica, né? Então a gente tem que começar com o básico, né? O básico, não é? E aí, cada vez mais, eu percebo também que o câncer tem uma esperança positiva, né? Sem dúvida. Tem muita tecnologia embarcada. Sem e, dúvida. e o grande segredo, o que é? Prevenção, precoce. Prevenção. Prevenção é não desenvolver ou diagnóstico precoce para a gente diminuir a mortalidade. Então, é uma associação de prevenção, estou começando lá da barriga da mãe novamente, né, com o básico, para a gente não deixar as pessoas mais doentes e caso isso aconteça, porque nem tudo a gente consegue controlar, o diagnóstico seja precoce e diminuição de mortalidade. O que você diria aos pacientes que estão enfrentando o câncer neste momento? Eu diria que, assim, olhem aonde vocês estão. Quem está acompanhando vocês, procurem uma equipe multiprofissional. Isso é essencial para vocês passarem por esse momento de uma maneira mais leve possível e tenham os cuidadores, né? Uma rede de apoio em casa, seja de familiar ou de amigos, para que eles te tragam carinho e te tragam apoio nesse momento, porque é fundamental. Muito bem, o câncer tem que ser pensado e tratado 360. Né? Tanto é que, provavelmente, a gente volte a conversar sobre esse assunto, sobre o câncer tratado 360 graus, ou seja, ele precisa ser pensado num todo. Aqui nós tivemos urologistas, oncologistas, nutricionistas, geneticistas, e ainda faltou muito especialista aqui ainda reunido para a gente pensar nesse problema que ainda não tem cura? Não, mas 50% das patologias são curadas. Eu percebo cada vez mais o mundo batalhando e bons profissionais reunidos em busca da cura do câncer. Amigos, para mim foi uma satisfação muito grande ter reunidos Renata Calabria, Marcelo Chua, André Berger e Fernando Vaz nesse bate-papo bem interessante a respeito do câncer. E a gente volta semana que vem, eu tenho certeza, e Deus há de querer. Até a semana que vem.